Olá, Psi, que bom te ter aqui no meu canal Papo de Consultório. Eu sou Helene Oliveira, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e esse é o 6º vídeo da nossa série sobre esse livro aqui, Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, na sua 3ª edição, da autora Judith Beck, ok? E no último vídeo eu falei do 5º ao 11º capítulo, mas eu vou retroceder um pouquinho para destacar nesse vídeo o 9º capítulo, que fala sobre o planejamento do tratamento, ok? Algo que gera muita dúvida e muita angústia aí, muito coraçãozinho psi, e a gente vai falar principalmente aquilo que ela destaca de diferente e de evolução dentro do plano de tratamento, ok? E se você também deseja conhecer mais a fundo como atuar dentro da TCC de um modo prático, te convido a conhecer o meu curso TCC Passo a Passo, um curso onde eu trago a minha experiência clínica, como que eu aplico esses conceitos da TCC no dia a dia, no cotidiano, com o meu cliente, ok? Então, vou deixar o link na descrição para você saber mais. E sem mais demoras, então, bora lá comigo? Bom, então, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 9, ok? E a Judith Beck, então, ela continua destacando o que ela vem falando desde o início do livro, a questão da gente ter um foco não apenas mais voltado para os problemas, mas também voltado para valores e para objetivos positivos, né? E que, de fato, voltam a ser importantes, voltam a esse olhar de importância do cliente sobre a própria vida e sobre o futuro que ele também deseja alcançar, ok? Então, ela faz aqui um resumo básico, né, de como que seria então um plano de tratamento geral, ok? Então, nesse caso, né, a gente tem uma ideia principal, um panorama principal de como que seria esse primeiro passo. Então, dentro do plano de tratamento, claro que aqui vai adaptar para cada demanda, para cada cliente, para cada tipo de transtorno também, se você estiver lidando com um transtorno, ela traz, né, dentro do exemplo do livro dela aqui, o Abe, né, que tem um transtorno depressivo, ok? Então, dentro de uma ideia geral do tratamento, seria reduzir a depressão, a falta de esperança e ansiedade, aumentar o otimismo e a esperança, que é aquilo que a gente percebe que é o mais crítico, né, que está aí afligindo, então, o cliente. Melhorar o funcionamento, as interações sociais e o autocuidado, aumentar o afeto positivo, melhorar a autoimagem e confiança e prevenir a recaída, né? A prevenção da recaída, esse daí, ele vai estar, né, em todos os tipos de tratamento que você for realizar, tá? Em todos os processos psicoterapêuticos. E nesse caso, então, né, nesse plano geral, você vai observar quais são as principais demandas e os principais prejuízos, né, que o cliente está tendo e o que ele precisaria, então, resgatar para voltar a ter um funcionamento adequado, satisfatório e feliz da própria vida, ok? E aqui ela, então, acrescenta o ponto de valores, aspirações e objetivos. Aqui no exemplo, né, dela, os valores para o Abe, no caso, né, são família, ser uma boa pessoa, ser responsável, se sentir útil. As aspirações, ou seja, os desejos futuros dele, como que ele quer ser, o que ele quer, né, ter na vida, que tipo de vida ele quer ter. Então, ter meu antigo eu de volta, estar no controle, ser produtivo, útil para os outros, mentalmente saudável, um bom pai e avô, né? Então, o que ele projeta, como que ele se percebe, qual que é o desejo dele e o que o tornaria feliz ao realizar, ok? E os objetivos, então, é como vai ser mobilizado isso. Conseguir um emprego, passar mais tempo com os filhos e netos, restabelecer contato com os amigos, colocar o apartamento em ordem, ter melhor relacionamento com a ex-mulher, se isso for possível, cuidar melhor de si, com exercício, sono, alimentação, enfim, né? Então, isso seria uma ideia geral para ajudar, então, a normalizar novamente, né? E tornar a vida dele mais produtiva, mais positiva e mais saudável. Mas também é importante a gente avaliar quais são os obstáculos potenciais, né? Então, primeiro a gente tem uma ideia geral do que a gente precisa fazer, o que o cliente gostaria de alcançar e também os possíveis obstáculos que poderiam surgir. Aqui no exemplo, né, seria o pessimismo, a desesperança, a ansiedade sobre o futuro, que são, de fato, né, já fatores aí que estão presentes dentro da própria depressão. No caso do Abe, além da depressão, ele também tem, né, um nível de ansiedade maior, baixa motivação, falta de energia, desejo de evitar,
né, de fazer as atividades, a própria inatividade, né, também muito característico aí do quadro depressivo, autoimagem negativa, autocrítica, ruminação, outros sintomas clássicos e conflito com a ex-mulher, né, porque ele tinha se divorciado aqui e a relação não estava muito boa. E aí, a partir disso, né, tem um quarto passo, que são as intervenções potenciais. Como que nós vamos pensar, então, né, de estratégias e de conceitos iniciais que a gente pode utilizar para, então, direcionar o nosso foco do tratamento. Então, no caso, né, fornecer a psicoeducação sobre a depressão, ansiedade, modelo cognitivo, aumentar as emoções positivas, aumentar a atenção a essas experiências e tirar conclusões positivas sobre elas. E isso é muito importante, né? Uma coisa que ela vem destacando ao longo de todo o livro é justamente isso, fortalecer as experiências positivas. Então, diante das experiências positivas, é ajudar, então, o cliente ele a perceber, né, o que isso diz sobre as mudanças que isso pode ocorrer. Então, por exemplo, quando ele realiza alguma coisa, quando ele sai de casa, quando ele passa tempo, no caso do Abe, com os netos, né, como que isso faz sentir, como que isso se ancora, então, nesse futuro que ele deseja, nas aspirações dele. E também o que diz sobre ele, né? Que é essa ideia dele voltar a ter controle, dele voltar a se sentir útil, dele voltar a se sentir produtivo, dele voltar a entender, né? Que ações que ele promova na vida e que tenham um sentido voltado para os objetivos e para aquilo que é saudável para ele, naturalmente vai fazer, então, com que melhores emoções retornem e que vá fortalecendo crenças mais funcionais, ok? Restabelecer o contato com a família e amigos, reduzir o tempo na cama, no sofá, né? Aquelas atividades que muitas vezes o cliente ele entra, né? E que ele não sai, é literalmente uma fuga emocional e que acaba mantendo ele dentro desse estado, né? Ruminativo, de emoções negativas, de improdutividade. Então isso também é um ponto importante. Dividir grandes tarefas em componentes menores, principalmente para pacientes com depressão, né? Para clientes com depressão, é muito importante, então, né? Pegar, às vezes, um grande desafio e desmembrar esse grande desafio. É sempre necessário a gente lembrar que a energia está baixa e que existem vários outros fatores envolvidos. Não necessariamente só com clientes com depressão, né? Porque a depressão ela tem essa marca mais significativa, mas muitas vezes o cliente ele vai chegar com altas demandas, né? Demandas muito desafiadoras e que também vai ser importante a gente ir desmembrando, né? E tornando em partes menores para tornar isso possível, ok? Eu lembro de um ditado, né, que diz: como que a gente come um elefante? Pedaço por pedaço. Então, essa mesma ideia, ok? Então, como que a gente pega e transforma, né, um grande objetivo em impossível, né? Fazendo isso no passo a passo, ok? Além disso, dar crédito a si mesmo, né? Uma coisa muito importante, porque aí está atrelado a isso, né? A fortalecer as experiências positivas. Então, toda ação precisa ser brindada, né? Eu até brinco, olha, pequenas conquistas merecem brindes também, né? Então, porque pequenas conquistas a gente aprende que são grandes conquistas, que são coisas muito importantes, porque quando a gente está sem essas coisas na nossa vida, a nossa vida empobrece. Então, por exemplo, quando a gente deixa de sair com os amigos, quando a gente deixa de tomar um banho de sol, quando a gente deixa de tomar um banho relaxante, passar um creme cheiroso, né? A gente vai perdendo esse autocuidado, a gente vai perdendo contato com coisas que são né, que parecem ser simples e pequenas, mas que são significativas e que ajudam a manter e a promover uma sensação de bem-estar, ok? Examinar as vantagens e desvantagens ao tomar uma decisão, avaliar e responder aos pensamentos e crenças disfuncionais, ensinar habilidades de mindfulness, né, que é muito importante para manter a atenção concentrada. O mindfulness ele vai ser importante sobre qualquer aspecto, ok? Na depressão, para ajudar, né, o cliente a sair desse processo ruminativo, na ansiedade, para ajudá-lo a sair da catastrofização e sempre ali projetando no futuro e se ancorar no presente, né, para justamente permitir aí que essas experiências positivas elas se consolidem também e elas sejam melhores experimentadas, ok?
ensinar habilidades de comunicação, enfim, né? Então você faz um mapeamento aí mais geral de quais de fato são as dificuldades do cliente e assim você, né, faz um plano geral, né, de tratamento. Claro que aqui nesse plano geral de tratamento ele vai ser desmembrado então sessão a sessão. Mas por que que ter isso, né, essa clareza aqui, ela se torna importante? Porque a partir do momento que você tem essa clareza, que você sabe exatamente aonde você precisa atuar, mesmo que você vá discutir as coisas do cotidiano, né, algumas demandas que atravessam aí o dia a dia dele, que representam desafios, o tempo todo você vai estar o quê? Observando se esses objetivos eles estão sendo alcançados, se, né, o tratamento muitas vezes precisa ser readequado. Então, tudo isso vai favorecendo a forma como você vai conduzir sessão a sessão com o seu cliente, né? E não perder de vista aquilo que de fato é importante e aquilo que vai ser fundamental para a melhoria dele. E no final aqui do capítulo, né, para a gente encerrar, a Judite ela traz um resumo então, né, que os objetivos abrangentes do tratamento são o quê? Facilitar a remissão dos transtornos do cliente, caso, né, seja um transtorno, às vezes das dificuldades mesmo que ele apresenta. Nem todo cliente vai ter um transtorno, ok? Aumentar seu senso de propósito, significado, conectividade e bem-estar, construir resiliência e prevenir recaída. Então, são habilidades importantes que vão ser para agora e que vão ser para a vida toda, né? Então, quando a gente aumenta essa capacidade de resiliência, de bem-estar, de resolução de problemas, tudo isso favorece não apenas, né, para a melhoria dele atual, mas para que essa melhoria ela permaneça ao longo da vida, né? Que ele consiga ir aprender a gerenciar as suas emoções e a resolver os problemas, né? E a se manter ativo e focado dentro daquilo que de fato é importante e faz sentido para ele, ok? E para atingir esses objetivos, você precisa ter um entendimento sólido dos sintomas atuais, né? Daquilo que está acontecendo nesse momento, do funcionamento do cliente, né? Suas aspirações, objetivos e valores e problemas presentes, eventos precipitantes, história e diagnóstico, né? Então, tudo isso vai fazer parte de um levantamento de informações e essas informações elas vão ser importantes porque vão ajudar você a direcionar sessão a sessão o seu tratamento, né? E as suas intervenções com o cliente, ok? Claro que várias outras habilidades, técnicas e estratégias estarão inseridas, né, aí no dia a dia, nas sessões, então também tem outros elementos importantes aí, ok? Por isso que eu sempre reforço a importância, né, de você também ler o livro para você adquirir essas outras informações, esses outros conhecimentos e além disso, como eu disse também, né, eu deixo aqui o convite para você ver mais a fundo sobre o meu curso TCC passo a passo, ok? Então espero que esse vídeo tenha contribuído e fica sempre, né, o reforço aqui para você continuar investindo no seu conhecimento. Então pode aparecer aí desafios, né? Você pode ter dificuldades, uma supervisão, grupos de estudo, investir em curso, conversar com outros colegas, tudo isso pode contribuir para você ir aumentando a sua segurança e assim também, né, produzindo melhores resultados com mais efetividade aí para os seus clientes, ok? Então desejo muito sucesso para você, aguardo você no nosso próximo vídeo. Um beijo grande e até lá!